Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Pilan, eu sou médica otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de São Paulo e da Faculdade de Medicina do ABC. É um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite, Rê, que organiza esse curso com muito carinho. E até ano passado eu fui convidada para dar aula aqui, mas eu declinei do convite porque eu fazia parte da comissão do título de especialista. Eu fiz parte da comissão por uns 6, 7 anos, e aí agora que eu não tenho mais conflito de interesse, eu estou aqui apta para dar aula para vocês. Espero poder ajudar um pouquinho aí na prova. A comissão de título, ela é super organizada, eles pensam muito nas questões, e como eu fazia parte da rinologia até, eu queria comentar com vocês que acho que nós éramos em 4 rinologistas fazendo as questões. Para vocês terem uma ideia, um médico não via as questões do outro, tá? Então era só o coordenador ou o presidente da comissão é que tinha acesso a todas as questões. Então, se por um acaso eu falar que alguma coisa para vocês, nossa, isso aqui é interessante, isso é importante, eu não tenho mais contato nenhum com a comissão e também não é nenhuma dica quente, nossa, a doutora Renata falou que vai cair isso. Então, por favor, não me comprometam, mas eu tenho esse olhar do que o examinador ia querer pegar ali, alguma pegadinha, algum detalhe que possa cair na prova. Então, espero que essa experiência que eu tive possa ajudar vocês na prova, tá bom? O que eu sempre falo para os residentes é que a gente tem que se basear no tratado. Não adianta pegar, meu chefe ensinou de outro jeito. O que vai valer para essa prova é o que está no tratado. É isso que vocês vão poder, às vezes, argumentar se a questão foi mal feita ou não. Tem que estar no tratado. Então, basicamente, o que eu tentei checar aqui nessa revisão foram as informações do tratado. Acho que para rinocinusite também entra o EPUS. Nisso vocês são sortudos que ainda não saiu o EPUS novo, que é EPUS 2020. Vai sair no ano que vem, então já tem um tempo que a gente está com o EPUS 2012, eu acredito que ele esteja no edital e a gente comenta um pouquinho sobre ele também. Os temas de hoje eu dividi em 3 blocos. Então eu vou começar falando para vocês sobre fibrose cística e discinesia ciliar, depois obstrução nasal e mucoceles e deformidades do septo e hipertrofia das conchas inferiores, né, tratamento das conchas inferiores e rinocinusite aguda, tá bom? A Renata tinha me passado mais um tema, que é a rinocinusite crônica. Eu achei que ia ficar muito pesado para falar tudo de uma vez. A gente combina um outro dia. Então, começando sobre essas 2 primeiras doenças, que elas têm tudo a ver ali com o clearance mucociliar, né? O clearance mucociliar, como vocês sabem, ele é uma das principais barreiras que a gente tem da via aérea. E tanto na discinesia quanto na fibrose cística, esse clearance mucociliar ele está deficitário, né? Então, a gente tem no epitélio respiratório 80% de células ciliadas, e para ter um clearance efetivo, a gente precisa de uma produção adequada de muco e de uma coordenação da atividade dos cílios. Aí, falando primeiramente sobre a fibrose cística, que é descrita desde a Idade Média como a doença do beijo salgado. Então, quando a mãe beijava o filho e sentia aquele gosto de sal, ela imaginava que o filho estava enfeitiçado e queria morrer precocemente. Então, eles já perceberam uma das principais características ali do diagnóstico da fibrose cística, que é o cloro elevado no suor, tá? E realmente a morbidade é muito alta, principalmente na Idade Média não se sobrevivia ao primeiro ano de vida, né? Mas aí é classicamente a doença do beijo salgado. Sobre o histórico, para vocês, o que eu acho interessante saber para a prova: gene do CFTR está localizado no cromossomo 7. Isso é questão de prova, e o ano que foi descoberto, acho que não tem tanta importância, mas é um gene só que acaba produzindo a proteína que acaba regulando os canais iônicos e o transporte de cloro, e é o defeito ali, a mutação nesse gene que vai acabar causando a doença.
Você, para ter a doença, ela é uma doença autossômica recessiva, então o pai tem que ter um gene mutado, a mãe tem o outro gene mutado, e aí você tem 25% de chance de ter um filho com a doença, com a fibrose cística. E para ter uma ideia, na população a gente encontra essa mutação ao redor de, em uma pessoa a cada 30. No Brasil, no tratado está diferente a prevalência, é muito variável entre as regiões, mas em geral a gente considera 1 em cada 7.000 nascidos vivos a frequência aí da doença. Classicamente ela é descrita como a doença mais letal entre os caucasianos, então da raça branca, mas no Brasil a gente tem em todas as raças, né? A gente é bem misturado. A mediana de sobrevida é muito baixa, mesmo hoje em dia. Então, aqui, ó, como vocês veem, em 1940, né, não passava de 1 ano de vida. Lógico que com toda a evolução da medicina, isso foi melhorando, mas ainda está ao redor de 38 anos. E o que acontece quando você tem essa mutação no gene 7 que produz o CFTR? Então, aqui o normal era a proteína do CFTR se desdobrar, regular a abertura dos canais de cloro e liberar cloro em via aérea e nas glândulas exócrinas principalmente. E aí, dependendo da mutação que você tem uma manifestação da doença. Então, ela tem fenótipos variáveis dependendo da mutação. Né? Mas você tem que ter as duas mutações. A mais comum, que também é bem solicitada em provas, é saber que é a mutação delta F508. Então, ela é uma mutação classe 2, realmente a proteína não desdobra, não tem cloro na superfície, mas tem combinações de outras mutações, são mais de 2.000, para vocês terem ideia, que acabam tendo alguma liberação de cloro, né? Então, por isso que o fenótipo é bem variável da doença. E o que isso acarreta? Então, nos pacientes, eles têm um muco 40 vezes mais espesso que o normal. Então, isso propicia as infecções respiratórias, a insuficiência pancreática, então alterações gastrointestinais, alterações no sistema reprodutor, baixo peso, né, por conta do acometimento gastrointestinal e, da nossa parte, a rinocinusite crônica. A primeira forma de triagem é o teste do pezinho. Então, a triagem para fibrose cística agora ela já está implantada em todo o Brasil aí no teste do pezinho. E aí, lógico que mesmo o teste sendo positivo, ainda precisa haver uma confirmação, né? Ou com a pesquisa genética, ou com o cloro no suor. Mas aí a gente já consegue prevenir sequelas da doença fazendo um diagnóstico precoce. Então, eu já disse que ela é uma doença multissistêmica, né? Acometimento principalmente via aérea superior e inferior, pâncreas e intestino. E quando suspeitar da doença? Então, clássico isso também. Rinocinusite crônica em crianças, principalmente se você encontra pólipos nasais em criança. Então, tem que lembrar do diagnóstico de fibrose cística e aí solicitar o cloro no suor. Tá? Ou se você encontra uma infecção respiratória sinusal ou pulmonar por uma bactéria patogênica atípica, uma Pseudomonas, Burkholderia, Achromobacter, então aí você suspeita de fibrose cística. Presença de infecção pulmonar crônica ou bronquiectasia, insuficiência pancreática, má nutrição, baixo ganho ponderoestatural e diarreia crônica. Então, como é que a gente faz o diagnóstico da fibrose cística? A gente precisa ter uma característica aqui da coluna A com uma da coluna B. Então, ou uma característica fenotípica, uma ou mais. Então, doença sinusal ou pulmonar crônica, alterações gastrointestinais e nutricionais, ou uma síndrome da perda salina, ou anormalidades urogenitais, resultando em azospermia obstrutiva. Ou um irmão que tenha fibrose cística, que você já sabe daí que os pais já carregam a mutação e que poderia ter. Ou a triagem de neonatal positiva. Associado a isso, você precisa confirmar com cloro no suor, maior que 60 em 2 dosagens, ou a identificação de 2 mutações para fibrose cística. Tá? Esse último aqui é muito de trabalho científico. Isso já acaba fechando o diagnóstico.
Então, aí, como eu comentei com vocês, a pseudomonas, então, se por um acaso tiver descrito alguma infecção pulmonar, pseudomonas é uma bactéria muito importante, ela afeta a morbidade da doença, então a gente faz de tudo para o paciente não infectar por pseudomonas, porque a hora que a pseudomonas coloniza o paciente, ela tem uma propriedade de formar um biofilme, que vocês já devem ter visto, quer dizer, acho que ainda não na revisão, mas já estudaram, que o biofilme é aquele aglomerado de bactérias numa matriz, eles acabam se unindo, eles têm aquele quorum sense, que é, eles transmitem a resistência a bactérias, a células inflamatórias uma para outra, então eles ficam muito mais resistentes e difíceis de tratar, né, e aderidos ali à superfície do epitélio respiratório. A função pulmonar, né, o declínio da função pulmonar é a principal causa de mortalidade nos pacientes. Em geral, eles vão tendo infecções de repetição, toda essa colonização bacteriana vai deteriorando ali o parênquima pulmonar e eles acabam evoluindo para a necessidade de transplante pulmonar, né? Então, praticamente 1 em cada 6 acaba sendo transplantado e muitos acabam falecendo ali na fila de transplante ou têm infecções respiratórias graves e acabam não sobrevivendo. Em relação à nossa parte, é muito curioso porque eles são pacientes que eles não se queixam. Não sei se eles são pacientes resilientes, que já sofreram demais, tem outras questões ali que os preocupam, então o nariz não é tão importante para eles. Então, espontaneamente, 10 a 15% reclama do nariz, tá? Agora, quando você fala, não, então vamos conversar sobre o seu nariz. Você tem obstrução, você tem rinorreia, você tem hiposmia, você tem dor facial. Aí, por sintomas e endoscopia nasal ou tomografia, 81 a 86% deles fecham critério para o diagnóstico de rinocinusite crônica, né, de acordo com o EPOS, e praticamente 100% deles têm alguma alteração tomográfica, tá? Ai, rodou o vídeo, que bom. Aqui tem um vídeo de um paciente com fibrose cística, achei que nem fosse rodar. A gente vê aqui o pólipo, cavidade nasal direita agora, secreção bem espessa. Aqui, ó, como um sinado, ele está bem medializado. E aí tem a outra pergunta-chave para a prova, que é a pseudomucocele. Então, é o deslocamento medial da parede lateral. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eles têm a secreção, só vocês pensarem, tem a secreção 40 vezes mais espessa, e ela vai se acumulando aqui no seio maxilar, de tal forma que a parede lateral do nariz acaba sendo rechaçada aqui para medial, ó, de encontro ao septo. Então, tem esse formato aqui de mucocele, que é chamado, então, a pseudomucocele. Super, super, super característica. Pegar uma criança com esse exame, tem que suspeitar de fibrose cística. E fibrose cística é uma questão boa para a questão prática também, viu, gente? Então, lembrar aqui desse achado aqui de exame, se cair. Eles também têm como característica seios hipoplásicos, principalmente frontal e esfenoide, tá? Isso depende um pouco da mutação que eles têm. Em geral, 70% dos fibrocísticos, eles têm o delta F508 em homozigose. Então, eles têm os 2 genes delta F508. E, realmente, o delta F acaba tendo essa apresentação aí de ter mais hipoplasia de frontal e esfenoide. Mas podem generalizar e colocar aí a hipoplasia aí de esfenoide frontal para fibrocísticos. Então, a gente aqui vê em outro corte como é que está todo abaulado para cá, como aqui a parede lateral, você tem uma obstrução nasal porque a parede lateral medializou, e aqui ó, uma hipoplasia aqui do esfenoide.
O que é também característico é assim, é tanta compressão neste uncinado que ele acaba desmineralizando. Então, ó, esse paciente até lembra um paciente operado, né? Que a gente vê tudo alargado aqui, mas na verdade, em algum momento extravasou toda essa estase de secreção e fica esse infundíbulo etimoidal aqui alargado, né? Aberto já, lembrando um paciente que operou. Tá? Então, aqui ó, tem uma outra imagem, esse seio é bem hipoplásico também. Em relação, eles têm uma doença crônica sinusal, então pode ter uma hiperostose, né, uma osteite aqui. É bem característico também eles terem uma pobreza do trabeculado etimoidal. Então, você não vê aquele trabeculado etimoidal cheio de células. Então, tem um desenvolvimento mais pobre ali do trabeculado. Em relação ao nosso tratamento, gente, o tratamento é multidisciplinar. Quem encabeça ali o tratamento em geral é o pneumo mesmo, né? Mas o que a gente precisa é avaliar o impacto da rinocinusite crônica na qualidade de vida desse paciente e tratar as agudizações. Eu acho fundamental a orientação da lavagem nasal, mudar para um método de alto volume, porque eles não têm cílio, eles têm os cílios saudáveis, mas não tem como um cílio saudável conseguir drenar uma secreção 40 vezes mais espessa. Então, tem que ser algo mecânico. Então, orientar um alto volume, corticoide tópico. Lembrar também que no fibrocístico o pólipo é neutrofílico, não é eosinofílico. Então, o corticoide tópico, a princípio, não teria tanta função, porque no paciente eosinofílico que teria mais função, mas de qualquer forma é usado, sim, para reduzir a inflamação. E pensar no momento aí de operar, principalmente pensando em qualidade de vida. Agora a gente pensa um pouco se a gente conseguiria descolonizar um paciente com pseudomonas. Então tem alguns trabalhos aí acontecendo, principalmente em centros na Dinamarca, que lá tem muitos caucasianos e uma população mais restrita, então tem bastante fibrocístico. E eles também têm centros fantásticos. Aí eles têm alguns trabalhos mostrando da importância da cirurgia, como a gente tem que sair só de pensar na qualidade de vida e talvez ajudar também no prognóstico da doença. Realmente aqui é o que eu estava comentando. O papel da cirurgia endoscópica nos pacientes adultos com fibrose cística, o grande problema é que, assim, a gente não tem um nível de evidência muito grande. Quando a gente vai ler um trabalho de rinocinusite crônica, a gente já lê a primeira coisa, excluído o fibrocístico. A maioria dos trabalhos, então, são retrospectivos. Às vezes, eles englobam crianças, adultos. Os resultados a gente não consegue comparar porque não usaram a mesma metodologia. Mas o que a gente consegue extrair dos trabalhos a princípio, mesmo operando, eles não tiveram melhora da função pulmonar do VF1. E existem resultados conflitantes em relação como é que ficou a endoscopia nasal, ou dias de hospitalização, ou necessidade de antibiótico intravenoso. Mas a minha experiência no Hospital das Clínicas é que a gente consegue melhorar, sim, qualidade de vida, a gente consegue melhorar exacerbações pulmonares, dias de hospitalização e necessidade de antibiótico intravenoso. Então é questionável isso, eu não sei se é porque a gente não tem trabalhos bem feitos que a gente não conseguiu ver essa melhora ainda, mas de fato o que não tem discordância na literatura é que a nossa cirurgia diminui os sintomas nasosinusais e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Esse vídeo aqui não rodou, que era da secreção, mas não tem problema. Rodou. Então, aqui era uma drenagem de um paciente, um fibrocístico, e a gente lavando exaustivamente, a gente já tinha lavado muito os seios paranasais, e lá ainda tinha secreção espessa no frontal. E vai lá olhar, ainda tem mais secreção. Aqui rodou também. Então, ali vem da secreção espessa no maxilar. Tá bem grossa, gente. Acho que aqui o caso clínico
a gente pode passar. E só lembrar que a fibrose cística, ela é um dos maiores exemplos de medicina de precisão. Ainda não está disponível no Brasil, mas o que a gente consegue extrair disso é que, dependendo da mutação que o paciente tem, existe um remédio específico. Então, agora existem potencializadores que acabam fazendo aquele sistema da proteína do CFTR, da proteína, conseguir regular o canal. Então, o ivacaftor, o lumacaftor, agora tem até a tripla combinação. Então, aí, dependendo da combinação de mutações, você tem um remédio específico. Já foi liberado o ivacaftor pela Anvisa, mas ainda não está disponível na rede pública, e realmente ele vai mudar completamente o prognóstico do paciente, porque aquele canal que não funcionava vai começar a funcionar e talvez ele não tenha todas as sequelas, né? Já está se vendo que o paciente acaba se desenvolvendo tomando cedo, ele não vai mais ter a doença praticamente, não vai mais manifestar a doença. Mas esse tratamento custa R$ 1 milhão por ano, então por isso que ele ainda não foi liberado aqui no Brasil. E agora falar um pouquinho sobre a discinesia ciliar primária. Então, é a outra doença que afeta ali o clínex mucociliar, foi descrita em 1930, inicialmente por Cartagener. Ele acabou associando ali os pacientes que tinham sintomas nasossinusais, rinocinusite crônica, os citos inversos e a bronquiectasia, tá? Então, aí, em 1930 ele descreveu isso, mas em 1970 viu-se que não era só isso, que às vezes podia causar infertilidade masculina, e acabou mudando para síndrome dos cílios imóveis e atualmente a discinesia ciliar primária. Em relação à epidemiologia, ela é mais rara, então é um paciente acometido entre 20 mil e 30 mil. Ela também tem uma herança autossômica recessiva, mas diferente. Deixa eu ver se eu faço uma comparação isso. Diferente da fibrose cística, que a gente tem um gene que causa a doença, a discinesia ciliar primária a gente tem até o momento 37 genes em diferentes cromossomos. E pode ser que existam mais genes envolvidos em toda essa orientação dos batimentos ciliares. Então a gente não sabe quantas. Então só o paralelo entre as duas. Ela é uma doença geneticamente heterogênea, então, mas ela é sempre caracterizada por uma função ciliar anormal. E aí vai ter aquele desenho clássico lá da estrutura ciliar, né, que tem que ter o arranjo 9+2, os braços de dineína, para o cílio ter um batimento efetivo. Em relação aos sintomas da doença, então essa tabela aqui é só para mostrar para vocês, ó. 80% dos pacientes têm um distúrbio respiratório do recém-nascido. Então, nas primeiras 24 horas de vida, ele já vai ter um distúrbio respiratório, porque tinha líquido no pulmão e não conseguiu, os cílios não funcionaram, então acaba tendo um desconforto respiratório. Otite média recorrente com efusão já acontece na infância em 80%. O super característico é a tosse diária o ano todo. Então, independe de estação do ano, é o ano todo. A congestão nasal diária o ano todo. A pansinusopatia já em escolares já é evidente. Infecções recorrentes de via aérea inferior em pré-escolares. Bronquiectasias em adulto e infertilidade masculina. Então, dividindo ali por idade, nenezinho a gente vai poder já fazer um diagnóstico por conta dos citos inversos, vai ter o distúrbio respiratório do recém-nascido, a obstrução nasal e pneumonia. Um pouco maior, a tosse crônica, a otite média secretora, a otite média recorrente, a rinocinusite, pneumonia e bronquiectasia. E no adulto, associar tudo isso à infertilidade. O diagnóstico, eu já vou direto para o diagnóstico, para os critérios clínicos maiores. Então, você tem que ter
distúrbio respiratório neonatal de um recém-nascido a termo, que tenha um colapso lobar ou uma necessidade de suporte respiratório com CPAP ou oxigênio por mais de 24 horas, qualquer defeito de lateralidade de órgãos, a tosse produtiva diária o ano todo, começando no primeiro ano de vida, ou ter a bronquiectasia na tomografia, e a congestão nasal ou rinorreia diária o ano todo, começando no primeiro ano de vida, ou uma pansinusopatia na tomografia. E aí, então, para maiores de 5 anos, de exames, 2 dosagens de baixo óxido nítrico em medições com intervalo maior do que 2 meses. Então, é bem característica dessa doença um óxido nítrico bem baixo em dosagem ali nasal. A microscopia eletrônica, a mutação, né, num gene relacionado à discinesia ciliar, e a videomicroscopia alterada em múltiplas ocasiões. Agora, todo mundo que já pensou, será que esse paciente tem discinesia ciliar, sabe da nossa imensa dificuldade em fazer esse diagnóstico. Por quê? Não tem nenhum lugar que faça essa dosagem, não tem nenhum lugar, a não ser estudos científicos ou algum pós-graduando. Muito difícil conseguir uma microscopia eletrônica. Eu já tentei até no Sírio-Libanês, conversei com o pessoal lá do laboratório, falam, precisa de experiência, precisa estar sempre se reciclando, nós não fazemos. Mutação tem uma novidade aí, né, que agora tem alguns painéis que a gente pode fazer o diagnóstico, e a videomicroscopia também é bem difícil conseguir. Então, a gente se baseia muito, se ele tiver os citos inversos, aí a gente acaba tendo mais certeza ali do diagnóstico, né. E mesmo assim, os diagnósticos, assim, não tem nenhum que seja, assim, um padrão ouro, tá? Todos eles precisam de confirmação, precisa de repetição. É uma doença que realmente é complicada fazer o diagnóstico, porque a gente não tem centros específicos que tratem. Agora, existe sim, então, um teste genético para discinesia ciliar primária. Aqui desconfigurou porque eu estava no Keynote, mas eu sei que o Einstein faz aqui um painel de ciliopatias, custa R$4.000. Eu acho que eles testam 25 genes, uma coisa assim. E essa outra empresa tem um painel para discinesia ciliar, que é um pouquinho mais acessível, e eles testam uns 23 genes, alguma coisa assim. Então, não são nem todos os genes, e talvez tenham novas mutações que a gente ainda não sabe, mas pelo menos é uma luz no fim do túnel, né? Para quem fica ali sem saber se tem o diagnóstico ou não. E em relação às alterações estruturais mais comuns, acho que eu vi uma questão de prova americana aqui com essa pergunta. A mais comum, ausência dos braços externos de dineína, desorganização dos pares dos microtúbulos periféricos e alterações no par central. Peguei as fotos, esse texto e essas fotos do tratado, acho que talvez fosse interessante para um examinador fazer uma das alternativas com isso. Na comparação da discinesia ciliar com a fibrose cística, a gente vê a pansinusopatia, tudo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, é bem descrito como a concha inferior deles é muito hipertrófica, geralmente aqui tocando o assoalho, tá? A concha média tem um tamanho normal. Na fibrose cística, a concha média é mais magrinha, mais atrófica, né? Eles têm uma rinorreia hialina mucoide e pólipos em 15% dos casos. E a fibrose cística tem aquela secreção muito mais espessa e pólipos em 50% dos pacientes. Né? Aqui a comparação de novo, para não esquecer, não pode errar essa questão da pseudomucocele na fibrose cística, e aqui não tem essa pseudomucocele, é só a pansinusopatia mesmo, mas eles também podem cursar com hipoplasia do esfenoide do frontal, tá bom? O tratamento, não há terapias específicas para discinesia validadas, né? Tudo é extrapolado da fibrose cística, o que se faz com o paciente fibrocístico, aí acaba se fazendo para o paciente com discinesia e também dos pacientes com bronquiectasia não fibrocística. O que a gente oferece? Lavagem nasal da mesma forma, o corticoide tópico. O que não pode esquecer é a audiometria
porque, diferentemente da fibrose cística, que não tem tanto acometimento de orelha média, aqui eles têm muita otite média recorrente, secretora. A colocação de tubo de ventilação é algo controverso, porque você coloca o tubo e não para de vazar esse ouvido. Então, aquela otorreia crônica, que dá vontade de tirar o tubo. Então, tem que ser bem discutido, é um assunto controverso. E eles também, eventualmente, têm indicações pela parte pulmonar de macrolídeos a longo prazo. Esse é um trabalho daquele grupo também dinamarquês, mostrando que a cirurgia sinusal nesses pacientes pode melhorar a qualidade de vida, infecções pulmonares e a função pulmonar dos pacientes, né? Conseguindo até aqui erradicar a pseudomonas em alguns pacientes, melhora do SNOT. Então, aí, a discinesia ela tem um fenótipo mais típico, a fibrose tem bem variável, tem um diagnóstico de confirmação bem mais difícil na discinesia, a fibrose está bem mais fácil, um suor acaba detectando, uma triagem. Lembrar que a discinesia acomete via aérea, orelha média e sistema reprodutor. E a fibrose cística acaba poupando a orelha média, mas acomete o trato digestivo também. A discinesia tem uma expectativa de vida normal e a fibrose cística é uma expectativa de vida reduzida. Mas o diagnóstico e tratamento precoce alteram a sobrevida. Em relação à discinesia ciliar primária e à síndrome de Young, também tem uma alteração na outra estrutura dos cílios, ela está dentro da discinesia ciliar, ela é autossômica recessiva, mas ela as duas cursam com rinossinusites, com bronquiectasia e com infertilidade. Mas se for para fazer um diferencial, que eu dei uma olhada que o tratado tinha alguma coisa nesse sentido, e aí pode caber alguma questão, a discinesia clássica tem espermatozoides no espermograma com cílios imóveis. No Young, tem uma azospermia obstrutiva, ou seja, ausência de espermatozoides e tem epidídimos dilatados. E a fibrose cística também tem azospermia obstrutiva, porque tem a genesia do canal deferente. Então, acho que é algo que talvez coubesse aí uma questão para prestar atenção nessa diferença. E quando vocês estiverem descansando, quem sabe dá para aprender um pouquinho. Esse filme é super interessante, As 5 Passos de Você, que são pacientes fibrocísticos, aí para reforçar aí a matéria, tá? Eu pus algumas questões, deixa eu ver como é que eu tô de tempo, para vocês pensarem, vamos fazer jogo rápido. Então, ó, doenças comuns associadas com a discinesia incluem todas as seguintes, exceto otite média recorrente, bronquite recorrente, bronquiectasias, rinocinusite crônica. 5 segundos para me responderem. Bronquite recorrente, né? Acho que tá fácil essa. A outra questão. Uma criança de 3 anos com bronquiectasia, polipose nasal, insuficiência pancreática, tem múltiplas admissões por infecções respiratórias e está com baixo peso. Por favor, espero que vocês já tenham pensado em fibrose cística. Mas a pergunta não é só isso. Ela já tem que supor que vocês entenderam que é fibrose cística e ela pergunta: qual o mecanismo molecular associado com o diagnóstico mais provável para esse paciente? Deficiência de imunoglobulinas, defeito estrutural nos cílios, desregulação nos neutrófilos ou um defeito na regulação iônica epitelial transmembrana. Então, aí é um jeito aí de fazer questão. Vocês têm que ficar espertos, que não é só fazer o diagnóstico, ainda tem que responder mais alguma coisa. E olha, não tem um cloro aqui para dar uma dica, mas é o defeito na regulação iônica epitelial transmembrana, tá? Que é o CFTR. Bora para o segundo bloco aqui, obstrução nasal. Então, lembrar que obstrução nasal ela é um sintoma e não é um diagnóstico, né? Ela pode ter relação com doenças sistêmicas e doenças locais. É uma doença que tem um sintoma que tem uma alta prevalência e um alto custo. Estados Unidos, que faz bastante epidemiologia sobre custo, coloca 5 bilhões por ano, e a gente sabe, né, vai numa farmácia americana, tem 1 milhão de coisas para comprar para lavar nariz, para tratamento, então acaba
tendo um alto custo, não só para o paciente, mas internação, cirurgia, um alto custo até porque o paciente que está doente falta no trabalho, então acaba gerando tudo isso um custo de 5 bilhões ali na economia. E que respirar pela boca ou não respirar pelo nariz acaba trazendo alterações no esqueleto na face e na mucosa oral e da faringe. Então, a gente tem sintomas mais associados ali com a obstrução nasal, que é a respiração oral, a rinorreia, a cefaleia, a alteração de olfato e epistaxe, mas lembrar também dos sintomas sistêmicos, da fadiga, do baixo rendimento escolar, anorexia, distúrbios do sono, irritabilidade e perda de peso. Eu fui exatamente no tratado aqui para a gente seguir nessa aula. Então, eles colocam que existem algumas causas, né? A causa intranasal, que pode ser congênita ou adquirida, mas tem que lembrar de causas paranasais e retronasais. E é claro que daí isso aí tem que envolver massas que comprometam a luz da cavidade nasal. E outras causas externas, um corpo estranho, uma sonda nasogástrica, um tamponamento, que também causa obstrução nasal. Basicamente, esse capítulo aqui em especial, eu acho que é o que vocês têm que pensar para questão prática, tá? Então, talvez tenha aí ou perguntas que você deva fazer quando tem um caso de obstrução. Então, é um capítulo que mais coloca mais diagnósticos diferencial. Então, é lógico, você tem que saber sobre a história, qual que é a intensidade da obstrução, qual que é a lateralidade, é unilateral ou bilateral, é fixa ou é em báscula, tem algum lado pior, qual que é o tempo de evolução e a forma de evolução, está piorando, está estável, e sintomas associados. Quando for unilateral, tentar pensar em diagnósticos que causem ali um bloqueio anatômico, uma lesão ocupando, né, a cavidade nasal. E aí você pode ser o desvio, pólipos isolados, papiloma, um nasoângios, uma neoplasia maligna, um corpo estranho, né? Isso não é uma regra, mas para nortear mais ou menos o raciocínio de vocês. Aqui só de exemplo, também acho que está no tratado, uma atresia de Coana, né? Então, uma obstrução unilateral, até não está mais característica essa tomo, porque às vezes a gente vê um nível líquido aqui, e de características da tomografia até na atresia de Coana, lembrar do espessamento aqui do vômer e da medialização do pterigoide, característica típica, aí você vê o fechamento aqui na altura da Coana, né? E quando a obstrução for bilateral, você pensa mais em doenças inflamatórias, a rinite, adenoidites ou adenoide mesmo obstrutiva, a rinocinusite, a polipose nasal, mas não é regra. Aqui, por exemplo, tem um tumor, possivelmente um estésio neuro, acho que eu peguei do tratado esse aqui, quando a gente vê esse acometimento aqui da fossa olfatória, acaba lembrando bastante ali o estésio neuro e, óbvio, tem uma obstrução bilateral nesse caso. E aí tem todo o exame físico da inspeção, da palpação, rinoscopia anterior, fibroendoscopia, oroscopia e otoscopia. Na inspeção nasofacial, então você já começa a observar se tem aquele risquinho aqui no nariz do alérgico, do paciente com rinite alérgica que coça bastante, ou as dobras de Denny Morgan, ou aquela olheira, né, a hiperpigmentação da pálpebra inferior, então aquilo ali lembra tudo sobre rinite, ou se a criança tem aquela face adenoidiana, dentes incisivos projetados, aquela face alongada, palato, bom, aqui não era só face, mas palatogival, né? Você vai olhar se tem uma laterorrinia, se tem um colabamento da válvula nasal, a inspiração, e se tem algum deslocamento do globo ocular, uma mucocele, por exemplo. A palpação cérvico-facial e nasal, né? Você pode fazer o exame da válvula nasal, a rinoscopia anterior, acaba vendo ali como é que está a mucosa, secreção, endoscopia nasal, né, nasofibroscopia, exame padrão para diagnóstico da obstrução, tá? E tem que ser sempre feita ou solicitada. E
Claro, também checar a uroscopia, como é que é o palato ogival, tem algum abalamento em palato mole, às vezes tem pólipo antroconal que você consegue ver ali atrás, ou nasoângio que acaba rechaçando o palato mole, ou se tem um gotejamento posterior, você vê aquela secreção, né, que dizem o sinal da vela, aquela a secreção descendo ali na faringe, e checar a otoscopia, né, se tem otite médio-secretora, disfunção tubária. Então, é o exame geral. Em relação a exames laboratoriais, não tem nada que se solicite sempre, a gente tem que nortear a solicitação dos exames para as nossas hipóteses diagnósticas. Então, se por um acaso a sua suspeita é uma granulomatose com poliangeite, que é o novo nome de Wegener, né? Então, na verdade, você solicita o ANCA e vem a resposta se o ANCA-C ou o ANCA-P é positivo, e em geral, 80% dos casos o ANCA-C é positivo quando tem um Wegener, né? Ou a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é o ANCA-P, né, que é o Churg-Strauss. Rinite, você pode solicitar testes cutâneos ou IgE específica, se a sua suspeita é leishmaniose, Montenegro ou um PCR, e tumores e lesões, a biópsia nasal, né? Em relação a exames de imagem, o raio-x tem um papel bem limitado, acho que mais indicado para fraturas, ou se não se consegue fazer ali uma nasofibra numa criança, se você quer checar adenoide ou por um corpo estranho, mas se for para colocar alguma resposta de exame de escolha, a tomografia, tá? Em geral é sem contraste, exceto se suspeita de tumor. E aqui eu acho que é bem relevante comentar com vocês que quando eu corrigi a prova prática, ou quando a gente montava o gabarito da prova prática, do título, e assim, o caso estava levando a crer que era um tumor, e a gente pediu os exames, se a pessoa colocou só tomografia e não colocou com contraste, ela tinha uma parte da nota removida, tá? Então, porque é importante, se a suspeita do tumor, você saber que você tem que pedir a tomo com contraste. E a ressonância, ela é reservada aí para um caso que tenha invasão orbitária, o sistema nervoso central, tumores, malformações da linha média, mas é um exame que aí vem provavelmente após a tomo, né? Ou junto com a tomo. Em relação à rinometria, tem um custo elevado, é mais usada em trabalhos científicos, eu colocaria até como sem uma relevância clínica importante. As escalas visual analógica e a escala Nose para você avaliar ali a obstrução nasal, a qualidade de vida, o raio-x de tórax se tem alguma doença pulmonar, e a audiometria e imitanciometria se você acabou vendo alguma alteração ali, né, uma otite secretora e tal. Aí eu só coloquei aqui de lembrete que assim, gente, na prova prática, é difícil a gente colocar um caso duvidoso, sabe? O examinador, ele quer que vocês saibam o clássico. Existem casos difíceis, a gente vai discutir com um colega, a gente mostra para um, para outro, mas a prova do título a gente quer que pelo menos o quadro clássico vocês matem, entendeu? Então, assim, não tem muita história, pelo menos para colocar como hipótese mais provável, uma rinorreia fétida unilateral em criança, corpo estranho. Um adolescente masculino com epistaxe, nasoângio. Se o paciente tem muitos sintomas de rinite, trabalha em indústria química, rinite não alérgica. Ou um idoso com um colapso de válvula, né, com uma obstrução à inspiração. Criança com apneia, pensar hipótese, primeira hipótese, hipertrofia adenoidiana. Um adulto com obstrução nasal, otite média secretória unilateral, linfonodomegalia, tumor de rinofaringe. Sintomas irritativos bilaterais em báscula com uma predominância unilateral. A hipótese é um desvio septal com uma rinopatia. Uma criança com uma obstrução nasal, com uma massa pulsátil, uma formação de linha média, uma meningocele. E uma criança com polipose, com uma tomo com uma pseudomucocele, fibrose cística. Um adulto com uma obstrução unilateral constante e progressiva, um pólipo, um papiloma. Aí se esse mesmo paciente comenta uma rinorreia sanguinolenta,
uma simetria facial, parestesia, colocar também a hipótese de um tumor maligno, né? A rinorreia mucossanguinolenta, crosta, sintomas sistêmicos, febre, perda de peso. Então, lembra do Wegener, granulomatoses, do linfoma NK. Então, para vocês terem em mente que a prova prática não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu acho que os examinadores, eles sempre querem que seja o quadro clássico para vocês matarem ali o diagnóstico, né? Mas tem que ter aí tudo na cabeça para não fugir ali, depois não ainda dá tempo de acertar, porque às vezes vem a seguinte questão e vocês conseguem retomar, mas para fixar bem ali o quadro clássico. Bora para outro tema, mucoceles. Mucocele, então, é uma lesão benigna, encapsulada, preenchida por muco, recoberta por epitélio da mucosa respiratória. Em geral, são unilaterais e podem comprometer mais de um seio, aí, dependendo do tamanho, né? Lembrar só que elas são expansivas, são localmente destrutivas, porque a compressão delas vai causando ali uma reabsorção óssea, causando uma erosão, um remodelamento, então aquele desenho bem redondo, tá? Elas podem ser primárias, obstruir o ósseo de drenagem por algum processo crônico e ela se formou, ou podem ser secundárias ali ao trauma, algum trauma ou cirurgia ali na mucosa lesionada. Em geral, elas são assintomáticas, elas demoram muito tempo, elas têm um crescimento lento e silencioso, e aí elas começam a aparecer os sintomas por compressão, que pode ser cefaleia, uma plenitude, uma dor em peso. Aí, lógico que vai tudo depender do local, né, do ponto de menor resistência, para onde ela vai erodir e acabar dando sintomas. Mas, em geral, quando tem um sintoma ocular, é uma massa periorbitária, ou exoftalmo, ou diplopia, ou proptose, tá? Né? Exoftalmia. E em relação à localização, a maioria delas frontal, frontoetimoidal, então etimoide em segundo lugar, maxilar, exceto em japoneses, talvez seja pegadinha isso, mas acho que está no tratado também. E esfenoidal está ficando mais frequente, mas é em último lugar aqui. Então, as frontoetimoidais, elas podem causar ali um deslocamento do globo ocular, causar proptose. As esfenoidais podem comprimir os nervos que estão passando ali por perto, né? E outras estruturas, carótida, seio cavernoso. Então, o sintoma, ele sempre depende do tamanho e da direção do crescimento. Acho que esse é um caso até da Renata, que eu adaptei essa aula dela, e o paciente tinha essa mucocele aqui, teve uma erosão do teto da fossa nasal e acabou cursando com uma fístula licórica e, se eu não me engano, ele estava também com uma meningite, acabou tendo a meningite que comunicou com a secreção purulenta ali do interior da mucocele. É um outro paciente aqui com uma mucocele esfenoidal, ele teve ali uma alteração da motricidade ocular, que acabou tendo uma sequela. As mucoceles, elas podem infectar, podem ser uma mucopiocele, né? Então, sintomas são as complicações ali da rinocinusite orbitária e intracraniana. O exame de escolha para a mucocele é a tomografia de alta resolução. A ressonância pode ser solicitada se você acha que tem uma possibilidade de invasão ou de um comprometimento orbitário. Mas eu acho também, pode cair em prova. O clássico da mucocele é ter na ressonância em T1 ela ser hipo, sem realce ao contraste, e no T2 um hipersinal. Eventualmente, se a mucocele é muito antiga e se o conteúdo é hiperproteico, pode inverter esse sinal. O T2 pode ser um hipossinal também, tá? Mas aí você caracterizaria como uma hiperproteica. Eu acho que se o clássico cair, já é suficiente aqui para a prova. Acho que não iam chegar nesse ponto de um diferencial de uma hiperproteica. Enfim, o diagnóstico diferencial com um tumor maligno, com uma sinusite fúngica ou com papiloma invertido, né? Às vezes uma bola fúngica. Olha aqui a gente tem uma imagem bem redondinha, tá?
As complicações neurológicas, fístula, meningite, compressão de estruturas neurológicas, oculares, o deslocamento do globo, proptose, às vezes acontece uma distensão, um estiramento do nervo óptico, então pode baixar ali, tem um acometimento visual. E cutânea, às vezes, quando ela abaula ou fistuliza na pele. Aí acho que a outra questão básica é qual que é o tratamento da mucocele, você vai dar remédio, não dá, o que você vai fazer? Gente, é cirurgia, marsupialização da mucocele, manutenção do ósseo daquele seio. Não precisa reconstruir o osso erodido, não precisa arrancar a capa da mucocele, é só marsupializar a resposta que vocês têm que colocar. Que é um caso de um super abaulamento, né? A gente vê aqui, olha, perdeu toda a tábua anterior aqui do frontal, super redondinha. A cirurgia até sobrou pele, teve que fazer um acerto aqui. E aí, coloquei um caso para a gente simular uma prova prática, para vocês terem ideia. Então, 62 anos, uma dor malar à direita e rinorreia há 2 anos e relata que teve uma cirurgia nasal há 10 anos. E você nota um discreto abaulamento em face. Que exame vocês pediriam? Então, não pode esquecer da nasofibro, a gente não vive sem nasofibro na rinologia, e a tomografia, e não esquecer de se a suspeita de um tumor, pedir contraste, tá? E aí, você vê na naso a parede lateral do nariz discretamente medializada, uma secreçãozinha ali no meato médio, e a tomografia foi feita com contraste, você vê erosão, né? E aí vamos falar 3 hipóteses diagnósticas. Eu espero que naquela tomografia vocês já tenham pensado direto em mucocele, mas se fosse para colocar 3, tentar lembrar daquelas causas unilaterais, que vocês acabam acertando mais, colocar já direto mucocele, papiloma, um tumor maligno, bola fúngica ali não era o característico, mas eventualmente pode até se considerar, o examinador pode dar alguma nota ali. Mas mucocele estava bem nítida, né? E qual a conduta? Não enrolar na questão prática. É abertura do seio maxilar, antrostomia maxilar para marsupialização da mucocele. É isso aí, tá? Aí uma outra questão, acho que é referente à primeira parte que eu estava falando. Então vamos lá, escala Nose é um instrumento validado, doença específico, usado para medir o quê? Qualidade de vida, desvio septal, desvios estéticos pós-rinoplastia ou rinocinusite crônica. E aí a resposta é qualidade de vida, tá? É um instrumento de qualidade para medir qualidade de vida. Aqui tem uma outra questão de obstrução nasal. Paciente de 4 anos apresenta obstrução nasal e rinorreia espessa bilateral. A endoscopia nasal tem pólipo no meato médio à direita. E a tomografia computadorizada de seios paranasais tem esses achados. Qual a principal hipótese diagnóstica? Vocês vão falar que isso aqui é mucocele? É mucocele, que está aqui. 2 mucoceles, mucocele maxilar bilateral. É uma pseudomucocele, tá certo? Mas a principal hipótese diagnóstica é a fibrose cística, tá? Então, não pode errar essa questão. Terceiro bloco é o tratamento das deformidades septais e hipertrofia das conchas. Então, o desvio septal é super prevalente. O Richard lá no HC comenta que na população caucasiana 95% da população tem algum desvio septal. Claro que ele pode ser formado por um trauma prévio ou pela formação durante o crescimento facial. A maioria das pessoas é assintomática, né? 95% tem desvio, mas a gente precisa reconhecer quem são os sintomáticos para conseguir tratar. Então, as indicações de septoplastia e redução de conchas.
quando o paciente apresenta uma obstrução nasal constante, que não melhora com tratamento clínico, e o nosso objetivo é restabelecer a função anatômica e a fisiologia nasal adequada. E outras indicações de se fazer a septoplastia na rinocinusite crônica, quando a gente precisa de algum acesso, na epistaxe, às vezes um desvio anterior, ele tem um ponto ali de ressecamento, de turbulência do ar, que acaba facilitando o sangramento. Também não é incomum um paciente que tem um sangramento importante posterior, que a gente vai para a ligadura de esfenopalatina e a gente vê que ele tem aquele baita esporão que dificulta o acesso para fazer a ligadura, e também que aquilo também já devia estar prejudicando o próprio tamponamento do paciente, né? Então, muitas vezes até na epistaxe, a gente já resolve ali o septo. A cefaleia rinogênica de contato é controverso, mas é uma das indicações em tumores, quando necessário, ou quando precisa de um sítio doador para enxerto de cartilagem, ou a via de acesso ali para a base do crânio, é feita a septoplastia. E a redução das conchas inferiores, o objetivo é a redução volumétrica suficiente para um adequado fluxo nasal, e não esquecer que as conchas inferiores elas têm função de aquecimento, de umidificação, de filtragem e do próprio batimento mucociliar. Então, muito cuidado com o nariz vazio. Não dá para fazer turbinectomia radical, né? Total praticamente. Vai prejudicar o paciente. Então, na anamnese, a gente vai perguntar sobre, em geral, se ele tem uma obstrução constante, ele tem uma causa anatômica obstrutiva, né? Como a gente comentou lá no capítulo de obstrução nasal, então é um desvio, um tumor, uma polipose. E se ela é intermitente em báscula, né, varia de um lado para o outro, ela é mais inflamatória, como a rinite. O exame físico do mesmo jeito, vamos para a inspeção da válvula, na inspiração, dá para fazer manobra de Cottle modificada, palpar septo para ver como é que é o desvio, fazer a rinoscopia e a nasofibro sem vasoconstritor e com vasoconstritor, aí você consegue até ter uma ideia do quanto a hipertrofia é mucosa ou óssea, né? Então, quando você usa o vasoconstritor. E aí, classicamente, você pode descrever a localização desse desvio como anterior, se ele for caudal ou na área da válvula, central, superior, inferior, quando for na crista da pré-maxila, ou posterior, na região do esporão, ali perto da coana. Ou a separação aqui de Cottle, que é o caudal, área 2, 3, 4 e 5. Aí são imagens do tratado. Não esquecer que na septoplastia precisa haver preservação do L de segurança, não pode desinserir aqui da crista, tem que ter uma sustentação, e da área K, tá? Para não ter um selamento. Em relação à técnica cirúrgica, vou ser bem sincera com vocês, acho que a prova não vai pedir uma descrição da técnica, mas vai, talvez, se eles fizerem uma questão assim, eles vão querer colocar, Metzenbaum é para um desvio posterior, Cottle só trata desvios caudais, vão fazer uma pegadinha nesse sentido. Hoje em dia, praticamente, a gente não faz nenhuma dessas técnicas como foram classicamente descritas. A gente usa muito endoscópio, a gente vai opera dependendo do desvio do paciente, né? Então, vou fazer uma septoplastia setorial, vou fazer com uma incisão hemitransfixante, ninguém fica pensando ali, vou fazer 4 túneis. Mas, enfim, para a questão de prova, técnica de Killian e Freer, você trata desvios da cartilagem quadrangular e da lâmina perpendicular do etimoide. Então, lembrar que Killian e Freer é uma remoção ampla de cartilagem e só preserva o L. A técnica de Cottle, classicamente descrita, ela trata todos os desvios, exceto o desvio caudal, né? E aí aquela descrição dos túneis, primeiro faz o túnel superior esquerdo, inferior esquerdo, superior direito, depois une tudo e trata diretamente ali o desvio.
Tem a técnica de Killian para desvios localizados. Hoje em dia, com endoscópio, realmente a gente pode fazer a incisão ali anterior ao desvio, faz a incisão transfixante na cartilagem, descola contralateral e a remoção da área desviada. A técnica de Metzenbaum, que é o clássico como descrição de desvios anteriores caudais, e que ela libera aquela cartilagem da espinha nasal, faz aquele swinging door, tira aquela fita vertical da cartilagem em ponta de lápis, para a cartilagem mais anterior ser reajustada, tira um pouquinho da borda mais caudal para reinserir ali na columela, mas lembrar que Metzenbaum é para o caudal. Né? A técnica extracorpórea, eu acho que ela é ideal para desvios complexos, altos, anteriores e recidivados. E a técnica dela é remover a cartilagem septal. E aí você vai para a mesa cirúrgica fazer uma reconstrução daquela cartilagem, tratar aquela cartilagem para depois ela ser reinserida, né? Ou até usar uma enxertia de cartilagem auricular ou costal. A desvantagem é como essa remoção ampla, uma desestabilização da área K, caso o novo septo não forneça a sustentação ali na crista e tal. E a técnica endoscópica que a gente usa hoje em dia, que é mais conservadora, é mais precisa. A gente tem uma visualização muito melhor do que só com fotóforo, né? A gente consegue limitar a área de dissecção e aí isso reduz bastante aí complicações. E a desvantagem é que não dá para usar o endoscópio para um desvio caudal, né, muito anterior. Em relação à redução das conchas inferiores. Então, a gente tem a técnica, a turbinectomia total e parcial, que vão ser descritas, a turbinoplastia, a ressecção submucosa com o microdebridador e técnicas térmicas, crio, radiofrequência, eletrocautério e laser. Gente, a turbinectomia total não é mais preconizada. Realmente precisa ficar atento com o nariz vazio, com o paciente que depois vai se queixar de uma obstrução paradoxal. Não é nem pela cavidade formada, porque realmente às vezes é até uma alteração neurológica, ele não sente o ar passar, ele não tem aquela resistência necessária para sentir a passagem de ar. Então, ele acaba tendo essa obstrução paradoxal. Ou ressecamentos, também pode formação de crostas. Então, até o que eu falo é a ressecção de 1/3 da concha. Vamos ter bastante aí bom senso ali na redução da concha. No tratado está descrito que a técnica parcial acaba fazendo uma ressecção mais anteromedial da concha inferior. Eu confesso que praticamente a maioria das vezes eu vou até a cauda sim. Não é realmente cauda, é o mais preocupante, é o que mais nos dá complicação, é onde sangra. Mas às vezes está muito degenerada, precisa tirar. A maior parte das vezes a minha fita ali de turbinectomia, apesar de ser bem restrita a 1/3, eu chego até lá atrás, mas no tratado está ressecção anteromedial, tá? E complicações da turbinectomia, sinéquia, crostas e epistaxe. De complicação crostas, principalmente ainda quando se cauteriza muito, quando deixa osso exposto, precisa ter um cuidado de depois ir remover fragmentos ósseos que ficaram expostos, não ficar queimando tudo, caçando hemácia, né? Precisa tomar um pouco de cuidado para não dar osteite ali da concha inferior. A turbinoplastia, então tem algumas técnicas descritas, como fazer apenas a lateralização por fratura, muitas vezes não é tão efetiva. Às vezes, na combinação da minha turbinectomia inferior, eu faço uma lateralização, principalmente da parte medial e cauda, eu tento lateralizar um pouquinho. A gente tem também a redução por uma destruição mucosa com o laser. Tem um risco de hemorragia menor, mas pode haver sinéquias, crostas e uma mudança ali irreversível do epitélio. A ressecção submucosa tecidual, com ou sem osso, né? Então, você pode usar alguns agulhas ou instrumentos que você pode fazer uma pequena incisão na cabeça da concha ou já a introdução direta dessa agulha. Talvez, se alguém quiser fazer uma questão na prova,
Eu acho que tentar misturar essas técnicas aí para confundir vocês, falar que o eletrocautério chega a 60, 90, ou aspirador, mudar ali a função de cada uma delas pudesse ser uma questão. Mas, enfim, essa redução volumétrica por calor. Então, na radiofrequência, ela chega a 60 a 90 graus, o eletrocautério 400, 600 graus, o microdebridador, ele não é térmico, ele tem lâminas rotatórias oscilantes, e o aspirador ultrassônico, que acaba emulsificando o osso e dando uma seletividade ali tecidual no que vai ser aspirado, né? Outras técnicas de turbinoplastia, de secar o osso da concha, né? Então você faz uma incisão na concha, você descola toda a mucosa medial da concha, que é inclusive a mais importante a ser preservada ali para toda a função nasal, e você deixa ali exposto todo o osso conchal e faz uma ressecção da mucosa da concha junto com o osso, mas a mucosa que está, a face lateral, que está voltada para o meato inferior. Acho que o Richard Harvey lá da Austrália, no canal do YouTube dele, ele faz esse tipo de turbinoplastia, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. A neurectomia nasal posterior. Então, a princípio está indicada mesmo se após um procedimento o paciente mantém uma rinorreia aquosa. Aí já vi questão, se o Richard fosse fazer prova hoje em dia, com certeza ele ia perguntar sobre como é o vidiano, do que é formado o vidiano. Então talvez até valha a pena decorar que são as fibras pré-sinápticas parasimpáticas do nervo petroso superficial maior e as fibras pós-sinápticas simpáticas do nervo petroso profundo, tá? Então, o nervo vidiano acaba ramificando aqui para um nervo nasal posterior, que é esse que vai ser cauterizado. Praticamente, o acesso dessa cirurgia é encontrar ali a crista etimoidal, o forame esfenopalatino e cauterizar todo o feixe vásculo nervoso, né, para ter essa cauterização do nervo nasal posterior. Se você for cauterizar o vidiano mais lá atrás, acaba tendo um risco ali de um olho seco, porque acaba dando inervação para as glândulas lacrimais. Então, é o nervo nasal posterior. Em relação à cirurgia da concha média, preconizada ali principalmente na concha média bolhosa, que se preserva a porção mais medial da concha, porque ela tem uma maior presença de um epitélio olfatório, e também se a gente vai fazer uma sinusectomia, né, uma etimoidectomia, você está ganhando um acesso melhor ao etimoide, à antrostomia maxilar, né? Não tem sentido a gente deixar bem o lado que está mais lateral ali, voltado ali à parede lateral do nariz, tá? Splint nasal. Recomendado para casos com grande ressecção de cartilagem ou osso e quando há áreas cruentas nas paredes laterais. Não se recomenda antibiótico em septoplastias, exceto se você precisar tamponar o paciente ou se colocar um splint. A complicação mais temida na septoplastia é a fístula licórica, né? Dependendo ali do movimento intempestivo da ressecção ali da lâmina perpendicular, do próprio vômer, pode haver uma fístula, né? Que tem que ser corrigida ali no ato. Perfurações, sinéquias, deformidades estéticas, por isso a importância do L de segurança, hematomas septais, quando acontecem ressecções amplas, ou principalmente de crista e de vômer, né? Osteomielite, por conta do cautério, cauterizar muito e deixar aquela exposição óssea, hemorragia e nariz vazio. Beleza, último tema, gente, aguenta firme. Deixa eu ver quanto tempo aqui já foi. Bom, rinocinusite. Então, a gente classifica, rinocinusite é a inflamação da cavidade nasal e dos seios paranasais. O EPOS acaba classificando a rinocinusite aguda com uma temporalidade menor do que 12 semanas, a rinocinusite crônica maior, igual a 12 semanas, a aguda recorrente
quando você tem mais de 4 rinossinusites agudas por ano, mas tem resolução total entre as crises. Você pode avaliar ali o impacto da qualidade de vida. Você pode avaliar pelo SNOT, né? Mas também pela escala analógico-visual, pedir para o paciente fazer um risquinho aqui, aqui não tem incômodo nenhum, aqui é o maior incômodo possível, e aí realmente se ele acaba assinalando maior do que 5, há um impacto na qualidade de vida, né? Mas aí ela é leve, moderado ou grave, dependendo aí das medições. Então, um gráfico só para mostrar, então a rinocinusite aguda, você tem os sintomas, mas eles se resolvem completamente em até 12 semanas, a rinocinusite crônica evolui por mais tempo do que 12 semanas. A aguda recorrente você tem uma melhora completa entre crises e você pode ter sim agudizações da rinocinusite crônica, né? O paciente sempre tem algum sintoma, mas esse sintoma ainda piora quando ele infecta, não é? Mais rinorreia, mais cefaleia, mais algia facial, e aí é uma agudização ou exacerbação. Então, a rinocinusite crônica é o processo inflamatório da mucosa nasosinusal, de início súbito, com até 12 semanas, sempre com remissão completa dos sinais e sintomas entre os episódios. Prestar atenção numa alternativa que às vezes coloque aqui 4 semanas, porque antigamente tinha aquela subaguda que confunde, que era entre 4 e 12, então só se uma pegadinha ali. Lembrar bem que o EPUS agora só preconiza ali 12 semanas. Então, pelo EPUS, como é que é feito o diagnóstico? Você tem que ter 2 ou mais dos seguintes sintomas, sendo obrigatório um dos 2 primeiros. Então, obstrução ou congestão nasal, secreção nasal, gotejamento anterior ou posterior. Então, a rinorreia anterior ou posterior, tanto ou obstrução ou rinorreia, tem que estar presentes. E questionar também sobre dor, algia facial e hiposmia ou anosmia, né? E não só isso, você precisa confirmar, né, com alterações ali do exame físico. Claro que o médico que não é generalista, ele vai fazer, praticamente ele vai fazer o diagnóstico por sintomas apenas, mas o médico especialista, ele precisa confirmar com a endoscopia. A tomografia certamente está alterada, mas não é para solicitar. Se colocar numa rinocinusite aguda numa questão que pediu tomografia, vai tomar errada, tá? Ela só deve ser pedida para rinocinusite aguda em casos de complicações. Eventualmente, em casos que estejam evoluindo mal, tá? Aí estaria justificado, mas não colocar a solicitação da tomo. Microbiologia pode orientar tratamento, principalmente em imunodeprimidos. O principal método, tem algumas questões assim, então que o melhor é a secreção colhida de meato médio aspirada sob visão endoscópica ou punção. Não é rotina, né, gente, fazer, mas é questão de prova. E aí a gente ainda tem uns complicadores aí, né? Então, tem que ter menos do que 12 semanas. Mas a gente ainda vai dividir entre rinocinusite aguda viral, que ela tem, em geral, até 10 dias de evolução. Depois a gente tem uma chamada rinocinusite aguda pós-viral. Após esses 10 dias, ainda permanece com sintomas brandos, mas tem que se resolver em 12 semanas. E a rinocinusite aguda bacteriana, que aí vai ser diagnosticada com a piora a dupla piora, né, que a gente fala. Então, o paciente ficou ruim, começou a melhorar, e aí logo piorou novamente. Isso foi antes de 10 dias. Aí essa dupla piora acaba levando a pensar no diagnóstico de uma bacteriana, ou se passa de 10 dias também, aí dependendo dos sintomas. Que é um estudo, se eu não me engano, da Noruega, que conseguem analisar qual é o vírus que causa o resfriado. Aí realmente deu 24% de rinovírus, 11% de influenza, nos casos de rinocinusite aguda viral.
sim, há uma destruição epitelial, perde cílios, não tem uma função mucociliar muito boa, tem um edema de conchas, aumenta a produção de muco, libera mais mediadores inflamatórios. Esses cílios lesados, em 7 dias é o pico da perda dos cílios e em 3 semanas eles já voltaram ao normal, mas não tem uma função tão boa ainda. Então o clearance ainda não está bem restabelecido mesmo após 3 semanas. E na rinocinusite aguda viral, a evolução natural é ela durar de 7 a 10 dias, ter congestão, ter dor local, ter rinorreia, ter hiposmia. Às vezes eu falo para os pacientes, tosse, às vezes é o último que vai embora também, mas em 10 dias, em geral, acaba melhorando. Então, aí depois disso, ele pode evoluir ou para cura, ou para uma rinocinusite aguda pós-viral, porque passou dos 10 dias, não deu aquela melhorada, mas dá para aguentar, né? Ou a rinocinusite aguda bacteriana, que aumenta a secreção, tem mais proliferação de bactérias, que acontece, em geral, em meio a 2% dos casos após uma IVAS, né? Eu achei isso aqui no tratado e acho importante comentar que pode ser uma pegadinha da prova. Claro que artigos de revisão sugerem que atopia, né, que rinite predispõe à rinocinusite, mas não tem confirmação, gente. Essa associação é controversa. É muito atrativo pensar que o paciente que já tem rinite, tem uma mucosa edemaciada, né, depois de uma crise de rinite, obstrui o ósseo e tem retenção de muco, mas prova, né, científica não tem evidência científica, é conflitante isso. Em geral, aqui o tratamento da rinocinusite aguda viral e pós-viral. O tratamento, o foco, é que isso não evolua para uma rinocinusite aguda bacteriana. A gente já sabe que os cílios não vão funcionar bem e não vão funcionar por 3 semanas. Então, lavagem nasal. A gente tem que arranjar uma outra maneira de fazer esse clearance, né? Então, lavagem com 0,9%. Tem gente que acaba preconizando lavagem hipertônica. Acho muito desconfortável, acho que arde muito. Eu não costumo recomendar. Descongestionantes tópicos. Não me esquecer ali da rinite medicamentosa, né? Então, assim, tem que saber muito bem para quem você vai prescrever e enfatizar que é no máximo 5 dias para facilitar a drenagem, né? Antihistamínicos podem ser indicados se o paciente é alérgico ou às vezes se houve alguma dúvida se realmente é um quadro alérgico ou não. Então, mas a indicação é só se o paciente for alérgico. Lembrar de tratar a dor do paciente. Então, um analgésico, eventualmente um anti-inflamatório. Pelargonium ou outros fitoterápicos têm uma ação antiviral também. Eles têm nível de evidência. E eu acho que isso pode ser questão de prova. Colocar esse aqui como nível de evidência A. A gente vai ver lá atrás, acho que tem a tabela, a gente confirma. Mas eu acho que é interessante numa questão de prova. E o corticoide tópico está preconizado sim, se os sintomas de uma pós-viral acaba melhorando o edema e a drenagem. Quando que se considera a rinocinusite aguda bacteriana? Então, vai ser suspeitado uma alta probabilidade quando os sintomas são persistentes, sem melhora por mais do que 10 dias, ou já quando abre o quadro com sintomas graves, com febre alta, com uma dor localizada, tá? Então, você pode já pensar numa bacteriana de cara ou na dupla piora, que a gente já comentou. Então, 3 ou mais critérios aqui: a secreção unilateral e francamente purulenta no cavum, a dor intensa e localizada e unilateral. Aqui também pode ser pegadinha, viu? Se colocarem dor bilateral, aí não é o critério que está no EPOS, não. A febre maior que 38 ou elevação de PCR ou VHS está no EPOS, não é nossa rotina solicitar exames de sangue. Aqui de novo, aquele quadro que é para memorizar, gente. Então, rinocinusite aguda viral, vai ter um pico de sintomas, vai melhorar até 10 dias. A rinocinusite aguda pós-viral teve o mesmo pico, seria essa daqui, teve o mesmo pico, fica persistente, um pouco mais brando, e a bacteriana
Os sinais dela é pelo menos uma secreção espessa, dor severa local, febre, aumento do VHS, a dupla piora. Agentes etiológicos, Streptopneumoniae, Haemophilus, Moraxella, Staphylo aureus. O tratamento, lembrar que vai ser bem tentador já colocar antibiótico de cara, mas tem que comentar com o paciente que pode haver uma resolução espontânea, talvez demore um pouco mais, mas pode haver essa resolução espontânea. Então, que ainda não é antibiótico de cara, é lavagem nasal, pode ser o descongestionante tópico, antihistamínico se alérgico, tratar a dor, o corticoide tópico, corticoide oral. Tem acho que um trabalho que melhora a dor e até o 3º dia apenas. Então, é uma opção. E que antibiótico não é definitivo, tá? Realmente está indicado já de primeira para caso mais grave, com sintoma intenso, com dor intensa na face, ou imunodeprimidos independente do tempo da doença, ou casos leves que não apresentem melhora com o tratamento inicial. Eles comentam sobre a controvérsia em crianças, porque tem um trabalho que acabava mostrando que em crianças era melhor entrar com antibiótico direto para resolver a rinocinusite aguda quando você considerava ela bacteriana, mas tem muitas críticas, porque acharam até que colocaram, incluíram no estudo crianças que estavam, na verdade, com IVAs, não era um diagnóstico confirmado de bacteriana. Então, existe uma controvérsia ali do que tem de evidência, de trabalho mesmo científico, porque mostra que é melhor com antibiótico, mas o preconizado é não, realmente insistir na lavagem nasal, nos cuidados, e sim, se os sintomas forem moderados ou severos, aí você entrar com antibiótico. Os antibióticos, casos iniciais, amoxicilina, adultos e crianças. Se uma falha inicial dá para dobrar a dose. Segunda escolha seria amoxi com clavulato, ou zinate, ou acetilcefuroxima. Ceftriaxona é a opção. Claritromicina e levofloxacino, lembrar para os alérgicos a penicilina, mas também lembrar, acho que black box do FDA, dos efeitos adversos dele, que estão cada vez mais em desuso, alterações cardiovasculares, efeitos colaterais severos. Então, bastante atenção na prescrição desses dois, tá? Doxiciclina, que também poderia ser o caso de alérgicos à penicilina, e clindamicina. Então, aqui é o quadro do próprio tratado, recomendando para rinocinusite aguda viral lavagem, sintomático, descongestionante tópico e antihistamínico se paciente alérgico. Na pós-viral, lembrar que é do pelargonium e do corticoide tópico, que entrou. Rinocinusite aguda bacteriana com sintomas moderados, lavagem nasal, antibiótico a critério médico, corticoide tópico. E rinocinusite aguda com sintomas intensos, sim, antibiótico, lavagem, corticoide tópico, tá? Tabela do EPOS, acho que já teve questão sobre quais desses tratamentos são evidência A na rinocinusite aguda. Então, lembrar do antibiótico, corticoide tópico mais antibiótico, corticoide oral mais antibiótico. Tem que ver aqui a indicação, né? Lavagem nasal, e aqui é o pelargonium, recomendação, trabalho 1B, na rinocinusite aguda viral e pós-viral, tá? Rinocinusite aguda em crianças, aí tem uma pegadinha. Se cair essa questão, olha só qual que é o grau de recomendação da lavagem nasal em crianças, é D. A gente recomenda sim, eu acho que é fundamental a criança lavar o nariz, mas não tem trabalho que demonstre isso. Então, como isso aqui é opinião do especialista, ficou com
um grau D de recomendação. Então, a questão podia incluir quais são os tratamentos com nível de evidência A para o tratamento de rinocinusite aguda em crianças. Iam ser só esses 3 primeiros: antibiótico, corticoide tópico mais antibiótico, tá? Aquela tabela do EPOS, que basicamente é tudo isso que a gente conversou. Só lembrar que aqui eles também colocam os fitoterápicos. Perguntas então. Estamos quase acabando, gente. Será que eu já... essa questão é repetir, esqueci de apagar, já fizeram. Próxima. Qual o achado clínico mais importante para estabelecer o diagnóstico de rinocinusite aguda bacteriana em uma criança? Leucocitose maior que 15.000, a litose, o raio-x ou a cefaleia severa e dor facial? Então, acertou quem colocaria aqui a letra D, cefaleia severa e dor facial. Acho que é uma coisa que não tinha na aula, que eu esqueci de falar, é que em crianças a gente questiona ali nos sintomas a tosse, tá? Então, você troca ali hiposmia por tosse. Então, ali, quando você vai avaliar, é bem importante tosse no diagnóstico de rinocinusite. É isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima prova, que façam com calma, dá tempo. Lógico, não dá para ficar bobeando, mas eu achei que o ano passado, que eu ainda estava na comissão, questões teóricas, deu tempo de sobra para fazer, com atenção. A prática é um pouco correria, mas com bastante estudo, e pelo jeito vocês estão fazendo o curso, vocês são mais dedicados. Só ter tranquilidade que vai dar tudo certo, tá bom? Boa prova para vocês.